Você já parou para pensar na bondade de Deus? A palavra de Deus diz que as bênçãos iam nos alcançar. Sua bondade está correndo atrás de mim. A gente se esquece de quanto Deus é bom, irmãos. Eu estou falando para você, eu particularmente, você também esquece. Porque as dificuldades da vida fazem com que a gente esqueça. Para imaginar as bênçãos de Deus correndo atrás de você, correndo atrás de mim. Você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Eu queria falar hoje sobre uma nova história que Deus tem para você. Irmãos, não é fácil. Todos os pastores aqui sabem disso. Desde ontem estou pensando numa mensagem, e a gente não tem uma mensagem assim, tem uma visão. Não, você tem que pesquisar e ver o que fala no seu coração. Mas às vezes são coisas que acontecem no nosso cotidiano que traz uma experiência e Deus fala através disso. Uma pessoa me procurou há poucos dias atrás e falou para mim: vem cá, pastor, eu sei que Deus tem uma bênção através da sua vida para cura emocional. Faz 15 anos que eu sofro com uma dor que não sai do meu coração. Faz 15 anos que eu sofro todos os dias. Porque eu fui rejeitado pelo meu marido. Meu marido me abandonou. E eu tenho uma revolta dentro de mim, uma coisa tão ruim. E essa história tem 15 anos. Deus quer mudar a sua história, querido. Deus não quer que você fique sofrendo por tanto tempo por causa de uma coisa. Pastor, eu não consigo me libertar. Se você crê que que Deus faz nova todas as coisas e escreve uma história nova para você. Talvez você já está vivendo uma história há 10 anos. E você acha que essa história não vai mudar. Eu vou morrer e vai acontecer assim. Deus mudou tantas histórias. Eu disse para essa pessoa: Deus vai mudar a sua história. Não cultive isso, que você não vai ter retorno nenhum bom para você. Mágoa, tristeza. Porque todos nós, irmãos, não existe pessoa, eu acredito que não tem pessoa que não foi rejeitada na vida. Em algum nível você foi rejeitado. Eu já fui rejeitado. E é duro, é difícil quando a gente é rejeitado. A gente se sente porque a pessoa, parece que a gente não significa nada, não vale nada. A pessoa te rejeitou, a pessoa foi ingrata com você, a pessoa foi injusta com você. São coisas que machucam. A gente vive até no dia a dia. Eu noto isso, coisas pequenas. Tem um lugar que eu vou comprar. Cadê o Carlinho? Carlinho acho que desabou. Esses meus assessores me abandonam. Eu vou no estabelecimento que ele sabe qual que é. Não vou falar para não ficar chato. Mas eu chego lá, irmãos, é uma rejeição natural. A pessoa nem olha. E normal, não sei por que tem isso. Eu chego, mas quando vê o Carlinho: Carlinho, vem cá, rapaz, como é que você está? E eu que vou comprar as coisas lá. Tudo bem, Carlinho, tudo jóia. O que você quer? Não, eu queria... Peraí, mas viu, Carlinho? Rapaz, não deixa eu mentir, não é verdade, Carlinhos? Eu ficava frustrado, irmãos, porque eu chegava na loja, toda vez o homem me rejeitava. Mas ele viu o Carlinhos. Falei: Carlinhos, próxima vez você fica na rua. E ele ficou na rua. E o cara me atendeu: o que você quer? Eu falei: eu queria... Ele viu o Carlinhos: Carlinhos, lá na rua. Poxa, eu vou muitas vezes, né? Vou muitas vezes. E sou eu que compro. O Carlinhos não faz nada. Mas é difícil para a gente, irmão. Uma rejeição. Eu falei: mas o que tem esse Carlinho? E o Carlinho nem vai mais. Eu falei: pastor, não vou mais. Eu fico na rua, só dou a mão assim. Mas eu ficava frustrado. Falei: mas que coisa. O que você quer? Eu quero... Peraí, sabe, uma rejeição gratuita. Eu falei: será que eu sou tão chato assim? Mas não é. A gente sofre rejeições na vida. E tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram rejeitadas. Pessoas que foram injustiçadas. Mas olha o que Jesus fala lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 25.
aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Será que Deus pode fazer algo novo na sua vida, uma nova história na sua vida? Você está vivendo há muitos anos essa tristeza, e você pensa: pastor, essa história de tristeza da minha vida não muda. Eis que faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, escreve, deixa bem marcado, escreve isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Você pode ter toda e total confiança que Deus faz nova todas as coisas. Pastor, eu tenho vivido, eu não sei, eu acho que vai chegar a minha velhice, eu vou morrer, e essa história da minha vida vai ser sempre assim, com meu filho, na minha família. Essa história de derrota, não. Eis que faço nova todas as coisas. Em Isaías, no capítulo 33, versículo 18 ao 19, diz assim: esqueçam de tudo. Esquece o passado. É que eu disse para essa mulher: esquece. Se ex-marido seu se machucou, esquece, irmãos. Vai para uma história nova. Vai para algo novo que Deus tem para você. Você pode falar isso com propriedade, pastor? Eu posso falar. Deus deu uma nova história para mim. Eu era um homem totalmente derrotado, que não tinha perspectiva nenhuma de ser pastor, de ser nada na igreja, nem músico. Mas Deus mudou minha história. Eis que faço nova todas as coisas. E eu creio nisso. Deus fez novo na minha vida, e eu quero viver uma história cada vez melhor. Esqueçam de tudo, esquece. Não vale nada para você, é uma ordenança de Deus. Esquece de tudo que você viveu. Pastor, mas eu remoo, toda noite eu deito na cama, eu fico remoendo aquela frase, aquele dedo apontado para mim, aquele ato de agressão para cima. Eu lembro, pastor, se eu sofro. Esquece. Vai para uma nova etapa, vai para uma nova história, uma história de vida, uma história de vitória. Deus vai escrever uma nova história para você. Eis que faço nova todas as coisas. O nosso Deus está no controle de tudo. Ele pode fazer a hora que Ele quiser, no estalar de dedo, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a forma como você está vivendo, mudar esse histórico de doença, esse histórico de pobreza. Deus pode mudar. Esqueça tudo que você passou. É uma ordenança de Deus. Não há nada comparado ao que vou fazer. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. O que Deus pode fazer? Não tem comparação. O que você já viveu, Ele vai fazer muitas e muitas e muitas e muitas vezes mais. Eu tenho visto na minha vida, irmãos. Nunca imaginei. Fui na reunião em Nashville, reunião mundial da nossa igreja. Eu nunca pensei que eu ia. Mas eu ia para participar da convenção internacional. Mas tinha a reunião dos líderes mundiais da nossa igreja. A mesa da Ásia, a mesa da Europa, a mesa da Oceania, a mesa das Américas, a mesa da África. E Deus me colocou lá. Não sei, Deus me colocou lá. Por isso que eu estou falando para você que Deus muda a minha história. Conheci o presidente mundial. Ele falou assim: sou seu amigo, vou na sua igreja. Eu falei: ele não vai vir na minha igreja. Ele veio na nossa igreja, você participou aqui. Deus muda a história. Deus tem uma nova história. Nunca pensei que ia ter essa multidão de gente. Sempre achava as pessoas vão me julgar o tempo todo. O que eu falar aqui, como é que vai reverberar? Mas Deus vai movendo. O Espírito Santo vai agindo através da palavra dele. Ciro, esquece tudo que você viveu. Esquece seus fracassos, as coisas ruins que você passou, as noites de choro que você viveu. Esquece, porque não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes. Você crê nessa palavra? Daqui a pouco, estou prestes a fazer. Estou prestes a realizar algo novo. Vejam só, já comecei. Já começou pela fé. Você crê que já começou nessa noite na sua vida? Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo: eis que estou prestes a fazer
algo novo. Vejam, já comecei. Não percebe? Você não está vendo? Pode abaixar um pouquinho o retorno. Você não está percebendo? Você acha que essa mensagem é assim do nada? Não tem sentido para você? Você veio aqui da sua casa para ouvir mais uma pregação? É Deus que está falando com você. É Deus que está falando comigo nessa noite. Já começou algo novo para você. Pois estou prestes. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Só que a gente tem que crer. Esse é o mesmo Deus da época de Isaías, é o mesmo Deus de hoje. Estou prestes a fazer coisa nova. Você tem vivido só coisa desgastada já, sofrendo com bobagem, sofrendo com pensamento. Ai, fui tão humilhado, eu fui tão rejeitado, eu fui tão injustiçado. Meu Deus, por que fizeram isso comigo? Querido, esquece o passado, vamos viver para frente e deixa isso aí para trás. Deus tem coisa nova para mim e para você. Abrirei o... Eu li esse versículo quando eu estava no fundo do poço. Estava muito triste. Abrirei um caminho no meio do deserto. Pastor, estou num deserto. Então, Deus vai abrir um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Pastor, não tem como, pastor. No meio do deserto, nascer rios de águas, no meio da sequidão. Deus vai fazer fluir rios na sua vida, na área que você precisa. Na área que você precisa. E eu vou ouvir muitos testemunhos. Pastor, eu não estou ouvindo cheiro de água, som de água, nada. Deus vai fazer fluir rios. Rios de água viva. Tem uma pessoa na Bíblia que sofreu tudo isso que você sofreu, mas foi pesado. Acho que foi mais do que a gente sofreu. Rejeição, injustiça, ingratidão. Essa mulher foi Agar. Lá em Gênesis, no capítulo 21, do 1 ao 21, nós vamos ler aqui. Você vai saber da história, mas você já sabe. Quem já sabe, nós vamos meditar. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Sara tinha 90 anos. E Deus prometeu que ela ia ser mãe. Ela não creu, ela riu. Mas Deus cumpriu a sua palavra, como havia prometido. E ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão, na velhice dele. Exatamente no tempo indicado de Deus. Existe um tempo indicado de Deus. Existe um tempo para mim e para você. Existe um tempo que a bênção vai chegar. Só que nessa história a gente vê que Abraão se precipitou com Sara. Mas Deus não vai fazer. O tempo está passando, eu estou velho, você está velha. Vamos dar uma forcinha para Deus. Se deita com a minha escrava Agar, que daí nasceu seu filho. Mas não foi isso que Deus prometeu. Às vezes a gente se engana. A gente usa paliativos da nossa vida para não receber o que Deus prometeu de verdade, que é um filho dele, de Sara. Não era o filho da escrava. Mas essa precipitação gerou problemas. E ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. É para rir mesmo. Imagina, você já parou para pensar uma mulher de 90 anos grávida? As mulheres iam rir. Mas você está 90 anos, como é que você vai amamentar? Pensa, irmão. E ela amamentou Isaque. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficaram sabendo do que aconteceu vão rir comigo, de alegria. E disse mais: quem diria a Abraão que a sua mulher amamentaria um bebê? Uma mulher de 90 anos. Imagina a cena. Consegue imaginar? É só Deus que pode fazer. E no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Quando Isaque desmamou, Abraão deu uma grande festa
para comemorar. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, porque desse relacionamento de Abraão com Agar nasceu Ismael. Ismael não tinha uma boa relação com Isaac e caçoava do filho. Vivia, sabe, irmão mais velho, ficava irritando Isaac. E Sara via isso. Qualquer mãe se dói com isso. Se eu ver uma criança mais velha ficar zombando da minha filha, eu vou ficar triste. E disse a Abraão, livre-se dessa escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac. E Abraão ficou dividido, falou, mas peraí, é meu filho também. Ela é escrava, mas ele é meu filho. Como assim? Foi difícil para Abraão. Como que eu vou me dispensar meu filho? Livre-se dessa escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Deus tinha uma aliança com Abraão, e Abraão tinha um filho, Ismael. Nós temos uma aliança com Deus. Deus nunca vai nos abandonar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou os mantimentos. Olha só, preparou uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Sabe o que é o deserto? Você consegue imaginar o deserto? Quando a gente fala de deserto, a gente imagina aquele deserto cheio de areia, né? Esse deserto é um dos menores desertos do mundo. A maioria dos desertos do mundo é desse jeito aqui, ó. Mostra para nós, Mateus. A gente tinha combinado. Solta lá. Bom, esse é um deserto, ó. É pedra, algumas moitinhas, algumas árvores pequenas. Imagine a cena, Agar saindo com seu filho Ismael, sem rumo. E mandou embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Você já saiu na rua sem rumo, desesperado, sem esperança? Eu já andei, chorando, gritando. Quando minha irmãzinha morreu, meu pai conta que ele saiu pelas ruas andando sem rumo, só chorando. Não sabia para onde que ia. Uma criança de 1 ano, que ele já tinha amor por ela. E diz minha mãe que minha irmã era muito linda, e era uma joia para eles. Meu pai saiu sem rumo, assim como Agar. Saiu nesse desertão aí sem rumo. Às vezes a gente sai nos desertos da vida sem rumo, sem esperança. São os momentos de dificuldade. Mas pensa no que ela estava sentindo. Poxa vida, eu sou escrava, eu não tinha opção de falar, não quero me deitar com Abraão. Não, era escrava. E eles tinham pedido para ela. Foi uma ingratidão, foi uma injustiça com ela, e foi uma rejeição. Vai embora. Deu água para ela, para o filho, e mandou embora, irmãos, num deserto como esse aí. Consegue imaginar a situação? Às vezes somos rejeitados também, mas Deus cuida da gente. Olha só o que diz aqui: rumo ao deserto de Berseba. Quando acabou a água, só tinha água, irmão. Olha que ingratidão. Provavelmente essa escrava serviu muito tempo a Abraão, serviu muito tempo Sara, e eles mandaram para o deserto só com um cantil de água. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto. Agar colocou a menina na sombra de um arbusto. Não mostra a fonte agora não, Mateus. Eu vou chegar nessa parte. Os meninos estão aprendendo, irmãos. Nós queremos. Você está gostando dessa forma de explicar mensagens com imagens? É que é isso que a gente quer fazer. Impactar você de todas as formas. Ouvindo a palavra de Deus, vendo, para você imaginar. Então, eles vão aprender. São tudo voluntários, irmãos. E nós vamos ter muitos voluntários
E nós vamos chegar num nível top. As letras vão sair no momento certo, vai tudo dar certo, em nome de Jesus. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto. Imagina a cena, você pega seu filho, deixa ele sentado na beira de um arbusto, e com uma distância de uma flecha, você vai andando, deixa o filho lá. E de longe, você senta e chora, esperando seu filho morrer. Imagine essa cena, foi isso que Agar viveu. E muitas vezes nós sentamos nos lugares, no quarto nosso de solidão, de tristeza, e pensamos, eu vou só sentar aqui e esperar acabar tudo. Não tem mais nada que eu possa fazer. Mas Deus tem uma nova história para mim e para você. Deus tem uma nova história. Agar não sabia, mas Deus tinha uma nova história para ela. Estava só esperando a morte chegar. Foi assentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Ela começou a chorar. Mas Deus ouviu o choro do menino. O menino começou a clamar a Deus. Nós temos que clamar a Deus, chorar aos pés de Deus. O menino começou, mas Deus ouviu o choro do menino do céu. O anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Que foi, Ciro? Que foi, Sebastião? O que está acontecendo? É assim que Deus trata conosco, o pessoal. Vem num momento de dificuldade e fala com você no seu quarto de oração. O que foi, Ciro? O que foi, Colombo? O que está acontecendo? Esse é o nosso Deus que trata conosco no momento de desespero, onde você não tem mais esperança para nada. Que foi, Agar? Não tenha medo. Não precisa ter medo, Ciro. Não precisa ter medo, Ronaldo. Eu tenho uma nova história para você. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Deus ouviu o clamor e mandou um anjo. Levanta-te e anima-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Tem poços também, agora que era para mostrar o do poço. Olha lá, mesmo no deserto. Só que devido à tristeza dela, devido à depressão profunda, ela não conseguiu ver um poço de água. Quando nós estamos numa tristeza profunda, vivendo os piores momentos da nossa vida, sem expectativa, porque um é rejeitado de um lado, não dá certo do outro, você não consegue ver a saída, mas a saída está na fonte de água viva, que é Jesus. E quando Deus tira as escamas de nós, e a gente consegue ver a salvação que vem através de Jesus, e a gente consegue ver a fonte de água viva. Jesus disse sobre isso. Jesus disse que a mulher, lá em João no capítulo 9 ao 14, a mulher ficou surpresa, Jesus falando com a mulher samaritana, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos. Mas você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus pediu água para beber, e Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água da vida, a água da vida, a água viva. A água viva no meio do deserto, que vai refrigerar sua alma, Jesus tem para você. Jesus tem um pastor, você está falando isso porque você quer animar. Eu estou falando de salvação, queridos. Eu tive uma experiência essa semana, eu jogo tênis, vou fazer uma propaganda dele, uma boa bola lá no Japão, que eu gosto muito dele, meu amigo. E tem o Bolt, que é um menino de 20 anos, fazendo uma moral para ele também. E eu cheguei na hora marcada e o Bolt não chega, ele nunca atrasa. De repente entra o Bolt chorando na academia, me dá água, me ajuda. O que foi, Bolt? Ele estava com alguém de um pouco mais de 40 anos. Eu encontrei esse moço aqui deitado na linha do trem, esperando o trem passar por cima dele.
E eu fui lá falar com ele, e o moço falou: eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida, eu não aguento mais viver. E o Bolt chorava muito porque ele viu o desespero daquele homem. Ele tentou ajudar, mas no momento que ele foi pedir água, a pessoa fugiu. Mas ele ficou desconsolado, foi difícil para ele se recuperar. Quantas pessoas estão querendo tirar sua vida, estão num deserto sem saber que existe uma salvação, que existe uma fonte de água viva. Tem muita gente vivendo a história antiga. O que será que esse moço pensava deitado na linha do trem? Irmãos, não ia dar tempo, o trem ia passar com tudo em cima dele. Eu fico imaginando o que ele estava pensando, das rejeições que ele sofreu, da família que o abandonou. Não tinha ninguém com ele ali. Das rejeições, dos fracassos, dos problemas. E ele quis desistir da vida. Mas Deus está falando para você aqui. Eu quero que essa mensagem chegue até esse moço. Deus tem uma nova história para ele. Ele não precisa deitar numa linha de trem e tirar a vida dele. Que Deus tem uma nova história que vai mudar a família. Você crê nisso? Eu já vi muitas famílias sendo transformadas. Uma mulher, eu contei para essa mulher que ficou desesperada que o marido abandonou ela. Eu sei de muitos testemunhos que Deus deu um bom encontro. Um marido maravilhoso. Uma nova história. E a pessoa só testemunha: pastor, como que Deus fez isso na minha vida? Hoje eu sou feliz, tem uma pessoa que me ama de verdade, que cuida de mim. Deus escreveu uma nova história, irmãos. Esquece o passado. Não fica martelando, tentando arrumar o que passou. Deus tem algo novo. Algo novo. Todo mundo que te rejeitou, que te abandonou, que não deu valor para você, isso aí vai passar. Vai vir pessoas que vão te valorizar muito. Vai vir pessoas que vão te amar de verdade. Vai vir pessoas que vão conviver com você e você vai poder contar. Essa é a nova história. É isso que Deus tem para nós. E Jesus respondeu: mas você não tem corda, nem... A mulher disse para Jesus: e o poço é muito fundo, disse ela. De onde eu tiraria água da vida, essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa água de Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Além de nós bebermos da fonte, nós viramos uma fonte para outras pessoas, uma fonte para um moço que está deitado. Eu fiquei vendo. Quando surgiu uma oportunidade dessa para mim e para você, o que a gente tem que ser fonte ali. Ali tem que ter fonte. Fonte que vem o refrigério, fonte que vem as energias, fonte de água viva. Nós temos que ser fonte também. Quando a gente recebe e bebe dessa água, a gente vira uma fonte. Começa a deixar de ser o coitadinho que precisa do apoio de todo mundo, para ser a pessoa que vai ajudar, a pessoa que vai lutar junto. Não, nós vamos orar junto. Deus tem uma nova história para você. Deus tem algo maravilhoso para você, e eu vou te ajudar. E nós vamos ler a palavra, nós vamos estudar a palavra de Deus junto, e nós vamos refrigerar nossa alma com a palavra de Deus. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história. E completando a história de Agar, e o anjo disse: levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Deus está com você enquanto você está no deserto. Você não está sozinho. Deus não nos abandona, irmãos. Se é uma ideia errada, é pensar: Deus esqueceu de mim. Não, Deus está trabalhando para você. Deus não preparou a bênção para mim ainda, pastor. Não, Deus está preparando você para a bênção. Quando você passar pelo deserto, você passar pelo teste. Jesus passou por um teste. Jesus passou pelo Getsemane. Jesus chegou ao momento de querer abandonar. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas rapidamente ele reverteu e venceu. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que aconteceu com Jesus depois do Getsemane?
Ele foi crucificado, mas Ele venceu. Hoje Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós passamos por um Getsemane, quando nós passamos e conseguimos passar pelo teste, a vitória é retumbante, que você vai estar preparado. E hoje, os descendentes, você vê que a Bíblia diz aqui, ó, que Deus estava com o menino enquanto crescia no deserto. Ismael se tornou um flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e a sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Hoje os descendentes de Ismael são os árabes. E Deus abençoou também essa nação. Amém? Deus tem uma nova história. Você vai usar como referência a história de Agar. Você vai começar a viver uma esperança viva em Jesus, de ter uma nova história na sua família, com o seu filho, com a sua esposa. Deus faz, eis que faço novo todas as coisas. Pastor, nosso relacionamento está desgastado, não dá mais. Eis que faço nova todas as coisas. Faço relacionamentos novos. Eu faço um bom encontro para você, uma pessoa que vai te ajudar, que vai ser bênção na sua vida. Eu creio para a minha vida, eu creio para a sua vida. Amém? Nós não podemos viver apenas uma religiosidade. Deus é um Deus que é todo poderoso, que faz mudar a história. Ele não dá só bênçãos pequenas. Me abençoa aqui, que Deus foi bom aqui. Não, Deus dá 180 graus, Ele reverte e faz de você uma pessoa vitoriosa. Eu vi o pastor Cláudio Duarte falando a história dele. Ele nasceu, ele foi indesejado. Não era para ele, não foi uma pessoa, não foi uma criança que foi desejada. A mãe dele tinha 15 anos de idade e o pai dele tinha mais de 40 anos e tinha 2 filhos com outra mulher. E a mãe dele ficou grávida. E depois que ele nasceu, a mãe não quis mais e o pai pegou ele e para criar ele, mas não criou ele. Ficou deixando ele em casa de familiares, de um tio. Aí ele saía da casa de um tio e ia para o outro. Ele mudou várias famílias. Rejeitado. Ele foi muito tímido, porque ele mudava de casa. Numa casa ele podia agir de uma forma, falar tal coisa. Na outra casa era totalmente diferente. Ele era escorraçado, saía. Tinha que mudar de casa. O que você vai pensar de um destino de uma criança assim? Vai ser um bandido, revoltado. Mas Deus mudou a história do pastor Cláudio. Hoje ele é um grande pastor que, da forma que Deus deu o ministério para ele, tem ajudado muitas pessoas. Deus muda a história. Não é o que o mundo fala para você, não é o que a sua cabeça diz para você, não é o que as circunstâncias dizem para você, é o que Deus diz para você. Eis que faço nova todas as coisas. Se ainda não existe, Ele vai fazer existir. Pastor, não acontece, não existe ainda, Ele vai fazer existir. Amém? Quero que você leve com você. Deus tem uma nova história. Você não precisa ficar vivendo esses capítulos dessa história cansativa que você tem vivido aí durante anos. E você vai vir testemunhar para mim, eu creio. E eu sei que Deus tem uma nova história para mim em 2020. Seja no ministério, seja na minha vida pessoal, seja no meu emocional, seja no espiritual. Deus tem uma nova história, renovando todas as coisas da nossa vida. Deus tem uma nova história. Você não precisa dar triste. Chega na sua casa, lê Apocalipse capítulo 23, 21, versículo 5. Lê lá Isaías 21, do 1 ao 21. Começa a mudar sua mente e dizer para você: o meu Deus faz nova todas as coisas, Ele vai fazer algo novo na minha vida. Amém? Se você recebeu essa mensagem nessa noite, dá uma salva de palmas para Jesus, exalta o nome dEle. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu creio na nova história, uma nova história. Porque senão as pessoas ficam sem sentido para viver, ficam
querendo tirar sua vida, mas não, porque não entende, não sabe que Deus tem algo novo. É o Deus que nós servimos, não um Deus que nós brincamos de servir. Nós vivemos esse evangelho, vivemos essa palavra de Deus, vivemos isso. Qual a área da sua vida que você precisa de uma nova história? O Espírito Santo está ministrando no seu coração nessa noite, no meu coração. Não desanime. Assim como Ele cuidou de Agar, Ele vai cuidar de você, vai cuidar de mim. Amém? Graças a Deus. Irmãos, se a gente não tiver a palavra de Deus para nos refrigerar nossa alma, para mudar nosso entendimento, para mudar nossos sentimentos, para onde a gente iria? Por isso que as pessoas andam tristes e temerosas, porque acham que a história da vida delas nunca vai mudar. Mas nós servimos um Deus que muda a história. O que será que você vai estar vivendo depois de julho, sei lá, de 2020? Daqui 2 meses, daqui 1 mês, uma nova história. Você não crê que o nosso Deus pode fazer isso? Pastor, tem uma área da minha vida que é tudo enroscado. Nossa, eu tenho uns traumas, eu tenho necessidade de ser reconhecido. Nossa, eu sou uma melindragem só. Nossa, se uma pessoa fala para mim, não falou meu nome, eu já melindro. Nova história. Você vai ser uma pessoa forte, uma pessoa centrada, uma pessoa que não tem esses recalques, uma pessoa que sabe que você não precisa necessariamente do amor das pessoas, você precisa do amor de Deus na sua vida, e Ele te ama. Esse amor que você precisa prezar, o amor de Deus. As pessoas falham, o ser humano é ruim, irmão. A pessoa acorda com o pé esquerdo e não quer nem saber, você não entende. Mas por que fez? Porque faz, irmão. Porque é o ser humano. Mas o nosso Deus não se compara com o ser humano. O amor de Deus transcende o que a gente pensa. As pessoas nos machucam, as pessoas são falhas com a gente, são injustas. Você procura entender o porquê, não entenda, esqueça o passado e viva uma nova história com Jesus.